Um pai no Brasil chegou para a filha, o pai cristão, a filha também, só que a filha não concordava com as ideias do pai. E o pai falou para a filha: você tem que seguir essa linha. A filha não queria seguir, o pai falou assim: então é o seguinte, eu prefiro que você saia de casa. Se você não segue isso aqui, sai de casa. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Então você imagina o que o fanatismo leva uma pessoa a fazer, a cometer atos de loucuras. O povo de Israel, um povo muito bom, mas tinha umas ideias assim bem extremas. Irmãos, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, veio aqui, quando Jesus, nosso Senhor, nasceu aqui, veio a este mundo, Jesus veio para fazer duas coisas básicas. É lógico que eu poderia falar um monte de coisas que ele veio fazer, mas vamos falar só de duas. As duas básicas são as seguintes: Jesus veio para engrandecer as obras do Pai, confirmar as obras do Pai e destruir as obras do diabo. Amém? Veja, eu estou falando de duas coisas apenas, poderia falar um monte de coisas, mas apenas duas. Uma é confirmar as obras do Pai e engrandecê-las, e a outra, destruir as obras do diabo. Toda vez que alguém falar para você que Jesus aboliu alguma coisa, ou que Jesus quebrou alguma coisa, ou que Jesus anulou alguma coisa, tem que provar que aquilo foi o diabo que fez. Porque Jesus veio abolir, destruir, acabar com as obras do diabo. Então, se alguém diz que Jesus aboliu o sábado, tem que provar que o sábado foi o diabo que fez. E o sábado não foi o diabo que fez. Então, Jesus veio engrandecer esse mandamento e todos os mandamentos. Eu estou falando de um, mas podemos citar todos. Jesus veio confirmar as obras do Pai e não destruir as obras do Pai. Ele destruiu as obras de Satanás. Compreende, irmãos? Então, como pode Jesus Cristo agora quebrar um mandamento que ele mesmo deu? Jesus estava curando as pessoas no sábado e vinha alguém dizer: você está quebrando o sábado, está violando o sábado. Vocês viram a leitura. E quem falava isso para Jesus eram fariseus, eram grupos assim dentro do povo de Israel. Aí você vê Jesus fazendo uma coisa e um grupo de pessoas contra o que ele estava fazendo. Quem estava certo, as pessoas ou Jesus? Diz aí, quem estava certo? As pessoas estavam certas ou Jesus estava certo? Jesus estava certo. E se Jesus estava certo, as pessoas estavam erradas. O problema é que nos dias de hoje, muitas pessoas ainda defendem a ideia dos fariseus. Ou seja, muitas pessoas ainda dizem assim: tá vendo? Eu não guardo o sábado porque Jesus curava no sábado. Ou seja, Jesus quebrou o sábado, então eu posso quebrar também. É isso que a pessoa está querendo dizer. Mas não é isso que aconteceu. Vamos então agora pegar cada história dessa que nós lemos e ver como foi. A primeira história foi do paralítico, no tanque de Betesda. Uma coisa curiosa é que a primeira história tem um tanque. A segunda história também tem um tanque. A primeira é de Betesda, a segunda é de Siloé. E hoje à tarde temos um tanque também montado ali embaixo. Esse negócio de tanque está na Bíblia. Ok, o paralítico era paralítico há 38 anos. Estava ali. E esse paralítico estava na fila, porque tinha uma fila de doentes, parecendo um pronto-socorro de um hospital. E lá tinha um tanque de Betesda. Havia uma crendice que um anjo descia, agitava a água, e o primeiro doente que entrasse na água era curado. Só que o paralítico nunca entrava, porque ele não andava, né? Como que ele ia entrar? Então uma pessoa menos doente entrava na frente, e ele ficava. Um dia Jesus Cristo foi até lá. E Jesus foi para atender uma pessoa específica. Jesus foi até lá para atender o paralítico. Chegou na fila, olhou para todos os doentes e escolheu o paralítico, o pior deles, o que estava há 38 anos paralítico. Jesus chegou para ele e disse: que queres que eu te faça? E o rapaz disse: Senhor, eu quero ser curado. Então Jesus diz assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Isso que Jesus disse foi maravilhoso, não foi? O rapaz foi curado, amém? Ele ficou bom na hora, amém? Amém. Agora tem uma coisa. Jesus fez algo que era totalmente contra as ideias do povo de Israel. Porque nas regrinhas deles, isso que Jesus fez é um absurdo. E Jesus fez aquilo consciente. Qual foi o primeiro absurdo para o povo de Israel que Jesus fez? Primeira coisa, ele foi lá curar o homem no sábado. Segunda coisa, ainda mandou o homem pegar a cama, botar nas costas e andar. Se não podia andar com 2 lenços, imagine com uma cama.
Então, o que Jesus fez foi algo assim horrível do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, Jesus estava certíssimo. É assim que funciona, é assim que guarda o sábado. Amém, irmãos? Agora, que cama era essa? Era uma cama de casal? Era uma cama de solteiro? Era um beliche? Não, não era isso. Como que uma pessoa vai carregar uma cama? Não tem jeito. E uma cama dessa que você usa também não. Que cama era essa? Era um tipo de um colchão. A gente fala colchonete, uma esteira, uma coisa fininha. Coisas que as pessoas usam para dormir na rua. Era uma coisa muito fininha. Então, quando ele foi curado, ele pegou aquele pequeno colchonete, aquela esteira, e enrolou aquilo, dava para botar numa bolsa. Ou nas costas. E pronto, foi embora. Foi isso que aconteceu. Mas Jesus, quando fez isso, imediatamente ele foi condenado, ele foi criticado. Ele foi imediatamente rejeitado. O grupo de pessoas chegou ali e diz: ó, Jesus, você fez o que não pode fazer no sábado. E eles foram em cima de Jesus. Vocês viram a leitura? E a Bíblia diz que eles queriam matar Jesus porque Jesus fez isso no sábado. Vejam. Jesus não quebrou o mandamento. Jesus não transgrediu o sábado nunca. Jesus guardava o sábado desde que nasceu nesse mundo. Jesus, quando nasceu de Maria, ele sempre guardou o sábado. E a mãe dele, a Virgem Maria, também guardava o sábado. O que Jesus fez no caso desse paralítico foi uma coisa perfeitamente correta e normal. Mas já que os fariseus estavam discutindo com ele, então ele ampliou o diálogo. E sabe o que ele disse? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí uma vez alguém falou assim: tá vendo, pastor Luiz? Jesus disse que o pai dele trabalha até agora, ele trabalha também. Então aí, ele trabalha todo dia, até hoje. É verdade. Deus trabalha hoje. Deus está trabalhando hoje, não está? Está. É por isso que nós estamos vivos. Porque se Deus não trabalhasse hoje, não tinha ninguém vivo. Qual é o trabalho de Deus? Deus trabalha numa fábrica, Deus está trabalhando numa pizzaria, Deus trabalha numa casa de comércio? Não. Qual é o trabalho de Deus? Deus criou e Deus mantém a sua criação. O trabalho de Deus é espiritual. Ele é Deus. E o que ele faz é espiritual. E no sábado, pode trabalhar? Pode. Atenção, pode trabalhar no sábado? Pode. Atenção para ninguém entender errado, hein? Que trabalho? Espiritual. Amém? Jesus não curou o paralítico? Curou. Sabe o que você faz no sábado? Vai visitar alguém no hospital que está doente e ora por ele. Vai visitar uma pessoa que está doente em casa, ora por ela. Faz o que Jesus fez, atende as pessoas doentes. Aí está correto. Isso é lícito fazer no dia de sábado. Curar as pessoas, atender as pessoas, estender a mão para quem precisa. Não é o trabalho comercial, vocês estão me entendendo? É um trabalho missionário. É a obra, a missão, pregação, evangelização. Isso é lícito fazer no sábado. Vocês querem ver uma coisa? Sabe qual é o dia que o pastor Theo mais trabalha? E sabe qual é o dia que eu também mais trabalho? É no sábado. Porque a nossa igreja tem uma atividade mais intensa no sábado. Existem sábados no Brasil que eu faço 6 pregações. E não estou exagerando não, é verdade. E às vezes faço 6 para atender mais gente. Aí o sábado para mim é um dia extremamente puxado. E eu pergunto, estou quebrando o sábado por pregar o evangelho no sábado? É claro que não. De maneira nenhuma. O sábado foi feito para adorar a Deus e para evangelizar as pessoas. Amém? E a gente evangeliza não é só falando, é também atendendo um doente, cuidando de uma pessoa necessitada, como Jesus fez. Por isso que ele falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, e ponto final. E diz a Bíblia que o povo de Israel ainda assim mais procurava matá-lo, porque não somente violava o sábado, na opinião deles, como se dizia ser igual a Deus. Então, 2 razões que eles queriam matar Jesus. Porque Jesus dizia que era igual a Deus e porque, na opinião deles, Jesus não estava transgredindo o sábado. Mas Jesus não transgrediu o sábado e quando Jesus disse que era igual a Deus, também não estava quebrando nada. Estava tudo certo. Ele realmente é Deus e ele realmente guardou o sábado. Amém? Isso é João 5. Quando vamos para João 9, a situação fica mais interessante ainda. Porque lá Jesus fez uma coisa que normalmente a gente não faz. Jesus encontrou o cego. Vocês lembram da história do cego? Aí lemos agora há pouco. O cego era cego também de nascença, nunca viu nada na vida e não tinha noção de como era a vida.
ele chegou diante de Jesus, falou: Jesus, eu quero ser curado. Irmão, Jesus não podia falar assim para ele: eu